Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora o pré-prova de língua portuguesa, pensando a prova de linguagens do Enem. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou o LZF Português. Me segue no YouTube LZF Português, no Instagram LZF Português, no Twitter LZF Português. E eu estou aqui para te ajudar, com a prova de linguagens. Vamos começar então com alguns slides pré-ENEM, língua portuguesa, vai acompanhando aí. A prova de linguagens tem foco em comunicação. O que isso traz de importância para ti, tá? Que ela não é uma prova que vai te exigir o conhecimento de gramática. É óbvio que é interessante que tu saiba a gramática, mas o foco não é como em vários concursos vestibulares que a gente tem por aí, como a prova da URGS, a prova da UFSC, que são provas que vão te perguntar, por exemplo, por que tem crase, onde que tá a crase, se na lacuna tem ou não crase, coisas nesse sentido, sabe? A prova do Enem, muito se fala também, ela é toda de interpretação. Não é que seja toda de interpretação. Ela é importante que tu saiba interpretar, é óbvio, porque tem bastante texto, mas tu vai utilizar todos os teus conhecimentos gramaticais, teus conhecimentos de literatura, teus conhecimentos de arte, para que tu consiga lidar com demandas de mundo, ou seja, tu vai lidar com o texto enquanto demanda. É diferente daquele conceito que a gente tem escolarizado, por exemplo, que a gente está acostumado na escola a só ter que decorar qual é o verbo, tempo e modo do verbo e tal. Não, a gente vai ter que lidar com o texto e claro que, se tu sabe alguma coisa de verbo, tu vai lidar melhor com aquele texto. Então, sempre o foco do Enem vai ser o lidar com o texto, seja esse texto verbal, ou seja, com palavras, ou esse texto não verbal, com o uso de imagens e, claro, o texto misto, que daí aparece bastante tirinha, bastante quadrinho, enfim. Tá? São 5 questões, então, de língua estrangeira, 40 questões envolvendo literatura, gramática, artes, expressão, enfim, totalizando 45 questões. É bem cansativo, assim, mas eu acho super acessível. Primeira diferença importante que a gente tem na prova é entre oralidade e o registro. E aqui, quando eu estou falando registro, eu estou querendo dizer escrita, tá? Porque agora a gente tem registros audiovisuais, etc. Mas quando eu coloco a diferença entre oralidade e registro, é só para a gente perceber que existem muitos recursos relacionados com oralidade, como, por exemplo, eu falar alguma coisa, tu não me entender e eu me repetir, ou eu fazer mímicas, ou eu usar deíticos, como uso de um ali, de um aqui. Enfim, eu tenho muitos recursos além das palavras quando eu estou falando com alguém. Inclusive, posso fazer muitas repetições. Na escrita, eu já não tenho essa garantia. É claro que com a globalização, com a internet, com o WhatsApp, Twitter, Instagram, etc., a gente tem um pouco mais de rapidez. As coisas são mais... Eu falo, daí tu já me responde na hora, e aí eu já escrevo de novo, e daí tu já me responde na hora. Mas a gente tem que pensar que nem sempre a gente vai ter esse recurso. Às vezes tu vai escrever um texto que vai ser lido daqui, 5 anos. Tu vai escrever um texto que vai ser lido daqui 10 anos. E esse texto tem que ser igualmente compreendido, a gente não pode deixar muitas lacunas. É claro que, novamente, a gente pensa em demandas. A forma como tu vai escrever no Facebook, por exemplo, a forma como tu vai escrever no Instagram, não vai ser a mesma forma que tu vai construir o teu currículo. Não vai ser a mesma forma que tu vai escrever, um artigo de opinião, uma coluna de jornal. Então, tudo isso trabalha com as noções de adequação. A prova do Enem adora trabalhar com adequação. Ou seja, quando a gente tem ali, por exemplo, a diferença que eu coloquei aqui em cima, coloquialidade e formalidade, a diferença básica aqui é tu saber que, às vezes, tanto na fala quanto na escrita, tu vai precisar saber um pouco mais de gramática, tu vai ter que se envolver um pouco mais com a gramática, e às vezes tu pode ser um pouco mais despretensioso. Isso significa dizer que, se tu tiver numa mesa de bar com os teus amigos, talvez não seja tão interessante tu ficar conjugando todos os verbos. Isso é ser adequado. Mas se tu tiver numa entrevista de emprego, talvez seja essencial tu conjugar os verbos, dependendo, obviamente, do emprego. Então, isso é tu conhecer tão bem a gramática a ponto de saber lidar com essa gramática em diferentes contextos. E é isso que a prova do Enem quer de ti. E claro, coloquei uma frasezinha ali dizendo que a língua portuguesa é viva, não só a língua portuguesa, é claro, mas ela está sempre em constante mudança, o que nos leva, por exemplo, a um primeiro conteúdo um pouco mais fechadinho, que é o conteúdo de variação linguística. Vamos adequar aqui a câmera. Quando a gente está falando de variação linguística, a gente está falando sobre diferenças comunicativas, ou seja, eu me comunico de uma forma diferente de ti que está me assistindo agora. E eu me comunico de uma forma diferente do meu pai, eu me comunico de uma forma diferente do meu avô, eu me comunico de uma forma diferente das minhas professoras de português que eu tive na época do colégio, eu me comunico de uma forma diferente dos meus amigos. Enfim, a gente se comunica de formas diferentes. E tá, ok.
tudo que a gente precisa saber para a prova do Enem, na verdade, não é fazer juízos de valor, não é dizer que é bom ou que é ruim. O que a gente precisa fazer para a prova do Enem é saber meio que mapear o que está acontecendo, por que está acontecendo, que tipo de variação é essa. Isso a prova do Enem pode querer saber de ti. A primeira variação que eu te aponto aqui é a variação diastrática. O que é uma variação diastrática? É uma variação que envolve dois fatores predominantemente. Uma relação social e uma relação histórica. A relação histórica, por exemplo, trabalha uma noção de conflitos de gerações. É eu conversando com o meu avô. Se eu for conversar com o meu avô, provavelmente ele vai usar termos que eu não uso. E eu vou usar termos que ele não usa. E ok. Não tem uma noção de, eu falo muito melhor que o meu avô, por exemplo. Não, é só uma forma diferente. Na época que ele era mais jovem, ele tinha também formas de se comunicar diferentes dos avós dele. E tudo bem, os meus netos provavelmente vão se comunicar diferentemente do que eu estou fazendo agora. E ok, isso a gente vai chamar de variação diastrática. Também a gente pode pensar em textos escritos, textos um pouco mais antigos e textos mais atuais. Tu comparar um texto de, sei lá, José de Alencar, um texto de Machado de Assis com Moacir Scliar, com Cristóvão Tesa, por exemplo. Então, tu sabe que para nós que estamos vivendo o século XXI, é muito mais fácil tu lidar com o Moacir Scliar, por exemplo, que ele tem uma linguagem um pouco mais próxima da gente. Enquanto que se tu for ler um Machado de Assis, tu tem que ter toda uma adequação para uma linguagem um pouco mais rebuscada, com ortografias diferentes e essas coisas. Ainda dentro da variação diastrática, nós temos a noção social. O que é a variação social nesse caso, tá? Não confundam com variação socioeconômica propriamente dita. A variação social ela é envolvida com formação de tribos. Então, para que eu me sinta pertencente a um grupo, a linguagem tem que ser unificada com relação a esse grupo. Que eu quero dizer, é claro que eu vou ter alguma diferença que outra e tal, mas é essencial que para que eu seja de fato um surfista, que eu fale como os surfistas falam. Se eu quero me sentir um jogador de futebol, eu tenho que falar como um jogador de futebol fala. Para que eu me sinta um professor de português, eu tenho que falar como um professor de português fala. E aí, a partir do momento que eu faço essa adequação de linguagem, aí sim eu tenho essa noção de pertencimento a um grupo específico. Certo? Isso então é a nossa variação diastrática. Temos também as variações diafásicas. O que são as variações diafásicas? Elas são relacionadas o indivíduo consigo mesmo. Então, o que a gente vai pensar? Numa relação mais de subjetividade. Na variação diastrática, por exemplo, ou até a própria variação diatópica, que a gente já vai falar um pouquinho, a gente tem muita diferença de, por exemplo, eu me comunicar com outra pessoa. E aí eu fazer a comparação de como é que é a outra pessoa e como é que sou eu. Na variação diafásica, é eu comigo mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, dependendo da situação, eu vou me comportar do jeito A ou do jeito B. Se eu estiver numa entrevista de emprego, eu vou escrever de um jeito. Se eu estiver com meus amigos numa mesa de bar, eu vou falar e vou escrever de outro jeito. Se eu for escrever um artigo de opinião, eu vou escrever de um jeito. Se eu for escrever um textão de Facebook, eu vou escrever de outro jeito. Se eu for escrever no Twitter, eu vou escrever de outro jeito. E aí entra também algumas coisas que a prova gosta, como internetese, etc., né? Que até são, tipo, o teu conhecimento linguístico em cima exatamente disso. Tu saber que no Twitter se escreve de uma forma, no Facebook se escreve de outra, no WhatsApp se escreve de outra, e assim por diante, certo? E a gente chega na variação diatópica. O que é a variação diatópica? A variação diatópica é relacionada com regionalismos, é relacionada com a diferença que se tem de comunicação entre pessoas que nasceram, sei lá, no sul do Brasil e pessoas que nasceram no nordeste do Brasil. Todo mundo fala português? Fala português. Mas o português que eu falo aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é um pouquinho diferente do que se fala na Bahia. E tudo bem. O baiano vai falar oxente, eu vou falar bah, eu vou falar tchê. E é normal. Eu vou falar, sei lá, bergamota. Aí vai ter gente no Brasil que vai chamar de mexerica. Vai ter gente que vai chamar de tangerina. Assim como isso pode se manifestar nessas palavras, nesses termos, né, que daí é no campo morfológico. Pode se manifestar também no campo sintático, em que em algumas regiões do Brasil se fala, por exemplo, se coloca a negação antes do verbo, não vou. Em outros lugares se coloca depois do verbo, vou não. E tem também a questão fonológica, né? Que é melhor a gente consegue perceber, que é muito relacionado com sotaques, por exemplo, também, né? Vai ter gente que vai falar porta, vai ter gente que vai falar porta, vai ter gente que vai falar porta, e tudo bem, né? O importante é tu entender exatamente o que a pessoa está querendo te passar, certo?
Então isso é um pouquinho de variação. E aí, para mostrar isso, para ilustrar isso um pouco melhor, eu trago aqui uma questãozinha, uma questão bem legal, que é SS português. Olha só o que é interessante ainda que vocês marquem, ó. Marquem onde está sendo publicado o texto. Por exemplo, SOS Português está sendo publicado na revista Nova Escola. A revista Nova Escola é uma revista para professores, né? Uma revista para pessoas que trabalham com escola, né? Por isso que a revista é Nova Escola. Então, tu tem um texto que fala sobre português para professores de português, por exemplo. Que tipo de linguagem vai ser usada, será? Então, a gente pode já tentar entender o que está se passando. SOS Português. Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, o que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala, e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com situações de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas modalidades da língua, a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. SOS Português, Revista Nova Escola, São Paulo, abril, ano... Nananana. O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se as marcas linguísticas próprias do uso. Aí o que a gente tem que entender, tá? Vocês acham mesmo que num assunto de língua portuguesa, numa revista destinada a professores, vai ter uma linguagem regional, por exemplo? Ou uma linguagem literária, uma linguagem coloquial, oral? Tem que ser essa noção de adequação, tá? Então, olha só, letra A. Regional pela presença do léxico de determinada região do Brasil. Ou seja, as palavras utilizadas no texto são só de determinada região. Letra B. Literário pela conformidade com as normas da gramática. Conformidade com as normas da gramática existe. E aí isso pode ser considerado o nosso distrator. Distrator é justamente para te distrair. Tem norma gramatical, mas não é um texto literário. Né? Não foi escrito por, sei lá, Machado de Assis. Né? Não é um romance, não é uma coisa nesse sentido. Letra D. Coloquial por meio do registro de informalidade. Aí não tem informalidade. Oral por meio do uso de expressões típicas da oralidade. É tipo como se tivesse alguém falando ali. Não, um texto bem escrito, está bem gramatical, né? E aí nós temos a resposta que é a letra C. É um texto técnico por meio de expressões próprias de textos científicos. Sim, linguística é ciência, né? É um texto técnico porque ele pode utilizar termos como dicotômicas, pode utilizar termos um pouco mais específicos, porque esse texto não é um texto amplo, não é para qualquer um ler, é para professores de língua portuguesa, então ele pode se dar o luxo de usar termos que talvez algumas pessoas não vão entender. Então isso é um pouquinho de variação linguística. Aí a gente consegue chegar... aqui tem mais uma questãozinha, depois quem quiser, a gente pode ver mais questões, pode me pedir aí, me manda e-mail para lsfportuguesa@gmail.com se quiser fazer mais questões, tá? Nesse pré-ENEM eu vou tentar abordar um pouco mais de assuntos aí para a gente poder conversar e te ajudar. Nós temos também um segundo conteúdo que muitas vezes o aluno chega para mim e pergunta: Soro, o que eu tenho que estudar para a prova do ENEM de última hora, assim, né? E aí, pelo pavor, o cara vai lá e estuda, sei lá, adjuntos adnominais, sabe? Isso é meio perda de tempo. Claro que tem que saber adjunto adnominal, mas não vai cair uma questão de adjunto adnominal especificamente, né? O que é interessante que tu estude de forma específica, tá? Funções de linguagem, figuras de linguagem, variação linguística e texto. Aí vai a interpretação textual e gêneros e tipologias textuais. Eu acho que essas 4 coisinhas vão te ajudar bastante. Eu acho que essas 4 coisinhas são bem boas para ti, tá? Então nós temos os elementos comunicativos trabalhando funções da linguagem. O que acontece? Toda a comunicação, e esse é o foco da prova, ela é baseada em eu ter uma pessoa que fala, uma pessoa com quem eu falo e uma pessoa de quem eu falo. E essas são as 3 pessoas do discurso, né? Tu tem uma primeira, uma segunda e uma terceira pessoa, que daí pode ser do singular e do plural, que a gente coloca o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tudo isso é baseado na comunicação. Não é alguém que inventou simplesmente porque a gente tem que decorar e conjugar verbo depois. E a ideia é que numa comunicação, eu sempre tenho alguém para emitir essa mensagem e alguém para receber essa mensagem. Então é quem fala e com quem eu falo.
Nesse caso, nós vamos chamar quem fala de emissor, porque ele emite a mensagem. E ele também pode ganhar o nome de locutor na prova. O emissor envia a mensagem, ao receptor. Quem é o receptor? É com quem eu estou falando. Então ele também é chamado de interlocutor, porque ele está participando desta locução. Entre o emissor e o receptor, eu preciso ter uma ligação. Porque não adianta eu estar na minha casa, tu estar na tua casa e a gente não se comunicar. Não. Para que eu tenha uma ligação, eu preciso ter um canal entre nós. Esse canal pode ser um canal do YouTube, pode ser um canal de televisão, pode ser o WhatsApp, pode ser um e-mail, pode ser uma ligação, pode ser a fala, sei lá. O canal é o que nos liga. Por esse canal, nós vamos enviar uma mensagem, e a mensagem é relacionada com a forma, e daí nós temos na mensagem um referente ou uma referência, que aí sim vai ser trabalhado melhor o conteúdo. E isso tudo é passado por meio de um código. O que é o código? É como eu escolho dar uma embaralhada nas informações e jogar para ti, para que tu consiga, se tu conhece o mesmo conjunto de regras que eu, né, tu consiga desembaralhar isso e decodificar dentro do teu cérebro. Como assim, senhor? Pensa, eu tô aqui fazendo um monte de barulho. Se eu for pegar uma palavra como casa, por exemplo, que barulhos eu preciso emitir para formar a palavra casa? Eu preciso ter um k, um A, um Z e um A. Aí eu pego esses 4 barulhos e junto eles. K, A, Z, A. Casa. São barulhos, apenas barulhos. E esses barulhos nós chamamos de fonemas, tá? Então eu pego e junto esse monte de fonemas e a junção desses fonemas dá um barulhão. E esse barulhão, tu conhece e tu dá um significado para esse barulhão. Então eu posso falar casa e tu entende casa e tu sabe do que eu tô falando. E claro que, dependendo da referência, né? A casa pode ser o lugar que tu mora, a casa pode ser o lugar onde tu se sente bem, enfim. Mas a ideia é perceber que é só um monte de barulho que tu decodificou dentro do teu cérebro e tu deu um sentido. Por quê? Porque tu conhece o conjunto fonológico de língua portuguesa. Tu conhece esses barulhinhos de língua portuguesa. Mas se eu desse essa aula inteira, por exemplo, em inglês, e tu não conhecesse os conjuntos de regras do inglês, isso seria só barulho. A mesma coisa para o japonês, a mesma coisa, enfim. Se eu conheço Libras, por exemplo, eu posso fazer um monte de sinais aqui e se tu conhece Libras, tu vai entender. Mas se tu não conhece Libras, é só um cara fazendo mímicas, parece, sabe? Então perde um pouco do sentido. A mesma coisa com código Morse, mímicas no geral, tu vai jogar imagem e ação com teus amigos, tu faz uma mímica que para ti tá muito óbvia e teus amigos não conseguem identificar. Tudo isso é questão de codificação e decodificação, tá? E aí o que acontece? A partir desses elementos comunicativos, nós conseguimos chegar nas funções de linguagem. E as funções de linguagem trabalham com a intencionalidade que cada texto tem. Ou seja, não existe mais texto inocente, texto neutro. Todo texto tem algum tipo de intenção que está por trás. Todo texto tem algum foco. E esse foco vai ser um desses elementos comunicativos. Alguns textos vão ter foco no emissor. Alguns textos vão ter foco no receptor. Alguns textos vão ter foco no canal. E esses focos que a gente precisa, então, dar atenção a partir de agora para entender melhor o texto, certo? Quem quiser também esses slides, pode me pedir pelo lzfportuguesa@gmail.com. Nós temos, então, a primeira função, que é a função referencial, ou também conhecida como denotativa. Qual é a palavra-chave dela? É o referente. O que eu te falei que é o referente? O referente é a referência que a gente tem a partir da mensagem, onde a gente trabalha melhor o conteúdo. Então, o texto que é chamado de referencial é um texto meramente informativo. Ele é um texto que te dá conteúdos, tu não precisa interpretar muitas coisas que estão por trás e tal. Quando a gente estuda um pouco mais de literatura, a gente fica um pouco bitolado com isso, né? Então, tudo que a pessoa fala, a gente tenta identificar o que tem por trás de significado e tal. E o texto referencial não tem essa intenção. O texto referencial é só para te passar uma informação. Por exemplo, numa cesta de Vime, temos um cacho de uvas, uma maçã, uma laranja, uma banana e um morango. Eu não preciso querer entender o que é a banana, o que é o morango. Não, tipo, são frutas e é só o que está ali. Então eu não tenho uma interpretação muito mais pesada para fazer sobre isso. Então isso é a função referencial. Onde é que tu vai encontrar bastante função referencial? Em notícias. Por exemplo, 2 carros se acidentaram na BR-116 na manhã de segunda-feira. É uma informação. Então é um texto referencial, tá? Então tá. Nós temos também uma função chamada de emotiva. Onde é que está o foco da função emotiva? O foco dela é o emissor.
Tava lendo o slide ali que eu achei que eu tinha escrito uma coisa errada, mas a princípio tá tudo certo. Tá. A função emotiva, ela tem o foco no emissor. O que acontece? É um tipo de texto que só tem a intenção de demonstrar como eu estou me sentindo. Essa é a intenção dele. Então, se eu chego pra ti e digo assim, ó, que coisa boa, tenho um pouco de medo, nós te amamos, eu te amo, o que esse texto quer dizer? Quer dizer como é que eu estou me sentindo. Então, ele é um texto emotivo, certo? Ainda bem que eu não errei. Eu achei que eu tinha colocado que o emotivo era relacionado com o receptor, mas daí eu li direito e não, era emissor. Então, daí no receptor, no nosso interlocutor, a função a gente chama de apelativa, ou também conhecida como conativa, não confundir com conotativo. O que é conotação? Conotação é sentido figurado. Conação, ou função apelativa, função conativa, é o texto que centra suas atenções no receptor. Onde é que a gente vai encontrar muito isso? Em texto publicitário. É bastante comum da gente identificar também quando a gente tem verbos no imperativo. Então, se tu tiver um verbo no imperativo do tipo assim, doe sangue, doe roupas, faça a sua parte, tudo isso é para tentar movimentar o interlocutor. Tentar fazer o interlocutor fazer alguma coisa pelo emissor. Tá? Então, tu vai encontrar bastante isso em textos publicitários, propagandas no geral. Tá? Então, eu chego e digo, não perca esta promoção. Mãe, vem cá. Busque um copo d'água para mim, faça isso, faça aquilo. Então, verbos no imperativo tem muito esse sentido de tentar movimentar o meu interlocutor, tá? Olha um monte de propaganda. Eita! E aí nós temos a função poética. O que faz uma poesia ser uma poesia? O foco dela ser na mensagem e não no conteúdo. Ou seja, poesia é poesia por causa da forma como ela é construída, rebuscamento de linguagem, uso de versos, uso de rimas. Tudo isso faz uma poesia ser uma poesia e, claro que por uma questão de gosto absolutamente pessoal, a gente dá mais atenção para a poesia que tem um verso legal, tem uma rima legal, tem uma forma legal, mas tem também um conteúdo legal. Mas o conteúdo não é essencial para que uma poesia seja uma poesia. Isso aqui é interessante de vocês marcarem, tá? Então ali eu peguei um trechinho do Jorge Amado dizendo a lua era um desparrame de prata. Mas tu chega pra mim e pergunta, cara, o que é a lua? Daí, se eu te dou só a informação, aí eu posso dar posso ter um texto referencial. A lua é um satélite natural da Terra que fica a tantos quilômetros de distância, etc, etc. Mas se eu vou lá e dou uma rebuscada na linguagem, te dou uma volta, eu tento te impressionar pela forma, aí eu já estou fazendo uma poesia. A lua era um desparrame de prata. Pronto, já construí uma poesia. A poesia pode ser um verso só, né? Enfim. E nós temos também a função fática. O que é a função fática? A função fática é aquela que centra suas atenções no canal. O que é o canal? A comunicação que há entre o emissor e o receptor. Esse foco é importante. Então, o que vai acontecer? Eu tenho muitas vezes que garantir que tu está prestando atenção em mim. Às vezes eu estou falando contigo e tu não está prestando atenção em mim. Aí eu vou lá e deixo um silêncio. Silêncio incomoda. Daí se eu deixo um pouquinho de silêncio, esse silêncio já faz com que tu sinta que precisa voltar a atenção para mim. Daí tu vai lá e presta atenção de novo. Ou às vezes eu boto uma pergunta no final da frase e é uma pergunta completamente retórica como um... Perdão de novo. Como um tá ligado? Como um né no final da frase. Então, tá ligado e o né são recursos fáticos, que é só para tu prestar atenção em mim. Atendo o telefone e falo alô. Ou a pessoa que tá no outro lado do telefone fica falando e eu digo aham. Isso é só um pode falar. Então não tem uma grande interpretação por trás, né? Olha ali a gente tem várias tirinhas. O cara falando alô no telefone. O Calvin, olha só a tirinha do Calvin, que bonitinha. A do Garfield ali, daí tu consegue ler, eu acho. Mas olha a do Calvin, que bonitinha. Diz assim, ó. Oi! O Calvin tá no telefone. Aí ele diz, oi, Calvin, como vai? Belo dia lá fora, não? Ouça, eu suponho que você deve estar pensando porque eu liguei e não fala nada. Né? Então é só uma enrolação. Isso é só para manter o contato, tá?
E por último, nós temos a função metalinguística. A função metalinguística coloca como palavra-chave o código. Ou seja, o que é a metalinguagem? A metalinguagem é a coisa sendo tematizada na própria coisa. É eu botar, por exemplo, um making of, que é um filme mostrando como é que se faz um filme. Ou eu te dar uma aula de como se dá uma aula. Eu fazer um verso dizendo como foi a composição do verso, eu cantar uma música sobre eu estar cantando uma música. Então é sempre a coisa tematizando a própria coisa. Olha só que coisa interessante, olha que bonitinho também como pode aparecer na prova do Enem. Em cima ali, ó, lá em cima. Lá em cima. Que foi, não sei se olha para você ou pro balão. Poxa, um aspecto composicional da tirinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui no meu dedinho, ó. Aqui o cara tá dizendo, não sei se olha para você ou pro balão. Ele não sabe se olha para cá ou para cá. E ainda tem a tirinha do Garfield ali, que tá o pai do Garfield. Aí entra o Garfield vai lá e dá uma inclinada aqui no balão. E aí o pai do Garfield responde, hora da dieta. Do tipo, como ele tá gordinho, ele botou um pouquinho para baixo o quadrinho e tal, né? Então é o quadrinho brincando com o aspecto composicional do quadrinho, né? Ou uma pintura brincando com o aspecto composicional da pintura, né? Uma vez caiu também num simulado uma pintura em que o personagem que tá pintado ali tá saindo da moldura, sabe? Tá meio, tipo, botando para fora, assim. Tipo uma coisa assim. Então tudo isso é metalinguagem. E aí nós temos uma questãozinha da prova do Enem de 2012. Qual cor do caderno? Não lembro, porque faz muito tempo que eu recolhi essa questão. Mas ela diz assim, ó. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea, do enunciado, de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois. Então, o que a gente tem? A gente tem a função emotiva, que tem o foco no emissor. E é isso que é interessante de lembrar. O que o enunciado ainda diz? Que nas funções de linguagem, a gente tem o costume de ter mais de uma função, às vezes, né? No mesmo texto, com o predomínio de uma sobre as outras, ou a prova ainda pode te perguntar um trecho específico, qual é a função daquele trecho, tá? Se é emotiva, olha só, a prova já está te dizendo que é emotiva, então o foco está no emissor. Mas vamos ler o texto. Desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Pô, o cara está escrevendo uma crônica dizendo que não consegue escrever uma crônica. Ali tem uma metalinguagem, tá? Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Essa é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos, contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Então ele conta um monte de coisa que aconteceu com ele, mas nada disso importa, porque o que importa é que ele está muito indignado. O que importa é que ele está brabo, tá? Então por isso que a função é emotiva, porque o foco está no emissor. E percebam, a prova do Enem não faz perguntas, ela só coloca enunciados e tu tem que completar. Então olha o que diz na letra A. O discurso do enunciador tem como foco o código. Não, isso é metalinguagem. Letra C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Não, se é o interlocutor, isso seria uma função apelativa. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Se é o referente, função referencial. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Isso é canal, isso é função fática. Para ser emotiva, só nos resta a resposta na letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Como ele se sente é mais importante do que está sendo dito. Entenderam? Que legal, né? Novamente, mais uma questãozinha, essa aqui do Enem de 2014, uma questão bem fácil. Quem quiser os slides, quem quiser que eu faça mais questões, me manda mensagem no lsdfportugues@gmail.com, porque eu só vou fazer mais questões se tiver apelo popular. E o último conteúdinho que eu trouxe para nós aqui é o conteúdo de figuras de linguagem. O que a gente tem que pensar como figura de linguagem? Tá? Figuras de linguagem são alguns recursos muito expressivos que a gente tem, porque muitas vezes a gente usa só a gramática propriamente dita, a gente não quer passar exatamente o nosso sentimento, a gente não atinge o nosso interlocutor da forma como a gente gostaria de atingir. Então as figuras de linguagem elas entram como recursos conotativos, obviamente, justamente para a gente conseguir atingir o nosso interlocutor da maneira mais competente possível, certo?
Então, a primeira figura de linguagem que eu trago é a metáfora. O que é a metáfora? A metáfora trabalha com uma ideia de comparação, mas é absolutamente subjetivo, tá? Então, eu chego para ti e digo assim, ó, meu pensamento é um rio subterrâneo. Fernando Pessoa. O que será que Fernando Pessoa quis dizer com isso? Talvez que o pensamento flua, mas não seja tão visível na hora, que tu tenha que aprofundar um pouco mais para tu conseguir entender o pensamento dele. Beleza. Então a ideia é exatamente isso, é trabalhar com essa ideia de comparação, uma comparação que faça o teu interlocutor refletir um pouco sobre aquilo que tu está falando, certo? Metáfora é extremamente comum. Segunda, antítese. A antítese trabalha com termos completamente opostos, completamente contrastivos. Então nós temos, por exemplo, o mito é o nada que é tudo, também do Fernando Pessoa. Eu tenho a palavra nada e eu tenho a palavra tudo no mesmo contexto, na mesma construção frasal. Ali eu trabalho com a antítese. Terceiro, eufemismo. O que é o eufemismo? O eufemismo é quando eu quero dar uma suavizada na situação. Eu quero deixá-la um pouco mais tranquilinha. Por exemplo, depois de muito sofrimento, entregou a alma ao Senhor. O que é entregar a alma ao Senhor? É morrer, né? O prefeito ficou rico por meios ilícitos. O que ele fez? Ele roubou. Mas ao invés de dizer roubou, ao invés de dizer morreu, eu vou lá e transformo isso numa coisa um pouco mais suave para também não chocar tanto assim o meu interlocutor, certo? Ironia, por favor, atenção para ironia. Ironia não é a mesma coisa que deboche. Muita atenção para isso. Por quê? A ironia é quando eu estou dizendo o contrário daquilo que eu queria dizer mesmo. Tipo assim, ó, nossa, como eu tô feliz. Aí tu olha pra minha cara, eu tô com uma cara triste, meu tom de voz é triste. Eu tô dizendo, nossa, como eu tô feliz. Pô, isso é irônico. Como você foi bem na última prova, não tirou nem a nota mínima. Se não tirou a nota mínima é porque não foi bem. Então eu tô falando o contrário daquilo que eu esperava. O deboche, muitas vezes, é tu falar o que tu quer falar mesmo, só que num tonzinho meio irritante. Né? Sei lá, tu chegar pra alguém e dizer, tá bem gordinho, hein? Isso é debochado, entendeu? Tipo, é desnecessário, desagradável, sei lá, enfim. Claro que depende da situação, depende do deboche, depende de muitas coisas. Hipérbole. O que é uma hipérbole? Lembrando que quem quiser pode sempre me pedir os slides, tá? Dá uma ajeitadinha aqui. A hipérbole é quando eu trabalho com o exagero. Eu chego pra ti e digo assim, ó, faria isso milhões de vezes se fosse preciso. E aí tem uma citaçãozinha do Olavo Bilac dizendo, rios te correrão dos olhos se chorares. Tu vai chorar um rio, olha o exagero, olha a construção dramática que está sendo feita. Ou eu dizer para ti assim, ó, já te falei 1 milhão de vezes isso. 1 milhão, não, tu pode ter falado muito, mas 1 milhão de vezes, acho difícil, acho brabo. E a última figura que eu trago para nós, para a gente encerrar esse nosso pré-ENEM momentaneamente, podemos fazer mais pré-ENEMs, podemos fazer mais resoluções de questões, posso te ajudar da forma como for melhor. Trago para vocês o pleonasmo, também conhecido como redundância. Só que o pleonasmo, ele pode ser feito de duas maneiras, né? Ele pode ser feito na questão do termo, do tipo subir para cima, descer para baixo, mas ele pode, e aí tem a ver com a ideia, né? Mas ele pode ser também com uma questão sintática. Olha a frase que eu coloquei para nós aqui, ó. Aos funcionários não lhes interessam tais medidas. Eu tenho tanto lhes quanto aos funcionários e não interessam para quem essas medidas. Para os funcionários e para lhes. E esse lhes é funcionários. Eu estou usando um pronome para retomar esse termo na mesma oração. Então, ou esse aqui, um dos dois tem que sair daqui. É totalmente desnecessário. Então eu tenho uma repetição ali sintática, né? E isso já caracteriza para nós o pleonasmo, certo? Claro que tem muitas figuras de linguagem, mas eu resolvi destacar algumas um pouco mais importantezinhas, assim, algumas que podem aparecer mais na prova para ti. Quaisquer dúvidas que tu tenha, por favor, entre em contato com lzfportugues@gmail.com ou me segue no Instagram, que é o lzfportugues. Espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante, espero que tenha sido muito útil para ti. Faça uma boa prova, tenha calma e aquele estudinho de última hora, né? O estudo de última hora que tu tem que fazer
variação linguística, figuras de linguagem, funções de linguagem, alguma coisa de gêneros textuais, tipologias textuais. Foca nisso que tu vai super bem. E se tu quiser algum conteúdo mais gramatical, o conselho da vida, estuda verbo. Tem que saber verbo, tempos, tem que saber modos, mas não por uma questão de decorar, é uma questão de saber lidar com o texto. Então tu tem que saber ali como é que funciona o pretérito imperfeito, por que tem o pretérito imperfeito, tu tem que saber o gerúndio, identifica o gerúndio, por que alguém utilizaria o gerúndio, que é aquela ideia de continuidade, início de processo e tal, sem necessidade de ter terminado. Enfim, né? Tu tem particípio, tu tem infinitivo, por que tu usa o infinitivo, por que tu usa o particípio, quando que tem o verbo auxiliar, por que apareceu o verbo auxiliar e tal. Tudo isso é muito importante, então dá uma estudada em verbo também, verbo é show de bola. Enfim, quaisquer dúvidas, tu tem o meu contato, espero que tenha gostado. Se tu gostou, se inscreve no meu canal, compartilha isso com todos os vestibulandos que tu conhecer por aí, compartilha isso com todo mundo, e quem tiver interesse também, eu tenho grupos por disciplina, tanto na cidade de Torres quanto na cidade de Porto Alegre, pode me procurar pra gente estudar bastante, pra gente aprofundar bastante, que eu tô à tua disposição para te ajudar. E fica um abraço pros meus amigos do curso Vaga Certa, do professor Luiz Bedinotto, do professor Veloso, que são grandes professores também, acompanha que eles estão fazendo ótimos pré-ENEMs no YouTube deles também, curso Vaga Certa. Beleza? Então, pessoal, espero que tenham gostado desse pré-prova, aproveitem bem, qualquer coisa eu tô aqui, eu sou o professor Luiz Felipe. Ótima prova!